A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, bom dia, que Deus abençoe o seu dia hoje, que Deus te dê graça, sabedoria da parte do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, meu irmão, nessa manhã de oração, por parte da Igreja Metodista Wesleyana de Atibaia. Espero que essas orações tenham edificado a sua vida nessa parte da manhã. E eu queria compartilhar com você um texto que eu já estive orando de manhã e me incomodou o coração, e eu quero compartilhar, dividir com os irmãos, né? Abra por favor aí, meu irmão, é um texto que nós vamos ler aqui para poder orarmos em cima dele, no Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas 1, Gálatas 1, nós vamos ler rapidamente, meu irmão, acompanhe comigo aí, do 1 ao 12, Gálatas 1, do 1 ao 12, tá? Então diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, para as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Paulo cumprimentando os irmãos das igrejas de Galácia. Aí ele vem com o contexto: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que nos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, seja este anátema. Assim, como já vou-lo dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém for anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Verso 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Só até aí. Paulo aqui, ele dizendo que ele fica admirado, né? Ele usa um termo aqui, fica maravilhado, ou seja, ele fica assustado, admirado, como os irmãos da Galácia aqui abrem mão do evangelho verdadeiro, da palavra de Deus, por alguns evangelhos que inquietam o seu coração, e a própria Bíblia diz que chegaria momentos que a gente sentiria coceiro nos ouvidos para ouvir alguma coisa que nos agradasse. E Paulo aqui está dizendo exatamente isso aqui, os irmãos, alertando os irmãos. Ele fala assim: eu fico admirado, irmãos, como vocês abrem mão do evangelho verdadeiro e procuram um evangelho feito por homens. E parece que os irmãos aqui estão se dobrando a esse evangelho, né? Eles ficam inquietos com esse evangelho. Irmãos, isso aqui não é uma realidade só para lá, para o povo da Galácia. É uma realidade às vezes nos dias de hoje. Com tantas coisas sendo faladas, com tantos evangelhos sendo pregados, com tantas soluções mágicas, com tantas promessas, com tantas coisas que nós queremos ouvir, às vezes nós nos dobramos a essas facilidades, nós nos dobramos a essas satisfações que talvez o evangelho possa nos trazer, e deixamos de lado o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho que exige de nós compromisso, sacrifício, que exige de nós entrega, que exige de nós um laço, uma aliança com Jesus, com Deus. Então, se eu fosse pensar como Paulo nos dias de hoje, meu irmão, não seria nem evangelhos pregados por homens, talvez a gente escutar evangelhos pregados por outras pessoas. É um evangelho que às vezes nós mesmos montamos nas nossas vidas.
Ou seria, o jeito de eu servir a Deus é esse. Eu sirvo a Deus assim, eu faço do meu jeito, da minha forma. Esse é um evangelho de homem, porque nós somos homens. Eu sou homem, você é homem, assim no contexto geral, homem e mulher, né? Humano. Então nós às vezes criamos nossa própria maneira de servir a Deus. Mas eu queria dizer para você que Paulo está dizendo aqui que existe um evangelho verdadeiro. Se existe um evangelho verdadeiro, existe uma maneira correta de servir a Cristo, sem exagero, mas também sem muitas facilidades. Mas eu percebo que, principalmente nos dias de hoje, o cristão, o crente está procurando facilidade, está procurando jeitos de servir a Deus, maneiras mais agradáveis, maneiras mais confortáveis, maneiras mais tranquilas de servir ao Evangelho de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, que mesmo que ele, um anjo, pudesse trazer um outro evangelho que não seja de Cristo, seria anátema, ou seja, maldição. Então, irmãos, não vamos servir um evangelho criado por nós mesmos. Vamos buscar na palavra, vamos buscar nas escrituras sagradas qual é a maneira correta de servir. Não adianta você buscar só as bênçãos e na hora do compromisso você dizer, isso aí não é comigo. Não adianta você buscar só os presentes de Deus e na hora das responsabilidades você dizer, eu não quero. Não adianta você buscar simplesmente as promessas de Deus, mas não ter a sua posição em Cristo. Então existe um evangelho verdadeiro. E é por isso que eu quero orar com você essa manhã. Eu quero, em nome de Jesus, eu sei que isso é uma oração um pouco pastoral, né? É mais uma ministração do que uma oração, mas me perdoe por isso, meu irmão, mas é o que está no meu coração essa manhã. Eu quero orar com você. Amém? Senhor Deus poderoso e eterno, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez como igreja de Cristo na Tua presença, ó Deus, nessa manhã. E pedimos ao Pai que possamos receber do Senhor, através do Teu Espírito Santo, o Evangelho, Senhor, ministrado na Tua Palavra, o Evangelho ministrado nas Suas Escrituras. Que nós não criamos, Senhor, situações ou soluções para agradar ao nosso eu, agradar a nossa vontade, agradar a nossa carne, agradar, Senhor, o que nós achamos ou nós entendemos que é bom, mas que nós possamos receber o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, Senhor, com certeza, exige algumas coisas de nossas pessoas, mas também eu creio e sei e sou convicto disso pela fé, que muitas bênçãos nós temos, Senhor, através desse Evangelho de Cristo, que muitas vantagens nós temos através desse Evangelho de Cristo. Mas, ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, orar para que nós possamos aprender mais com a Tua Palavra, aprender mais com as Tuas Escrituras. Ó Deus, que não sejam só leituras, que não sejam só coisas que entram por um ouvido e saem pelo outro, mas que a palavra, Senhor, como disse o salmista Davi, possa ser guardada em nosso coração, para que a gente faça as coisas da maneira correta, da maneira certa, que a palavra seja o árbitro das nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter visão vinda do Senhor, que a nossa visão seja uma visão aberta, uma visão espiritual, uma visão, Senhor, que leva nossas vidas a viver o Evangelho da cruz, uma visão que nos traga um objetivo vindo do coração de Deus, uma visão que nos faça caminhar segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Não, Senhor, caminhar conforme a minha vontade, não caminhar conforme o meu querer, não que a igreja caminhe conforme o que ela acha que é correto, mas o que está na palavra de Deus, o que está nas Escrituras Sagradas. Nos dá, Senhor, visão espiritual, não só visão, Senhor, mas entendimento, que nós possamos entender, Senhor, os Teus mandamentos, os Teus conselhos, os Teus decretos, que nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor tem para a nossa caminhada com Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá estratégias, Senhor, estratégias vindas, meu Pai, das Tuas Escrituras, que nós não façamos o que nós achamos que temos que fazer, que nós não possamos viver, Senhor, como nós entendemos que tem que ser, mas que nós possamos, às vezes, ó Pai, nos entregar simplesmente às Escrituras pela fé e poder ter estratégias vindas do Senhor. Ó Pai, nos traz um crescimento espiritual, Senhor, um crescimento
pessoas como servos do Senhor, como filhos do Senhor e muito mais do que isso, como amigos do Senhor. Ó Deus, que a gente possa crescer na Tua palavra, crescer no entendimento, Senhor, das Tuas Escrituras. Senhor, que nós possamos ter mais unidade como igreja, que nós possamos caminhar mais juntos como corpo de Cristo, que nós possamos caminhar juntos, aprendendo uns com os outros, porque a Tua palavra diz que quando nós nos unimos, Senhor, uns têm salmos, outros têm ministração, outros têm a presença do poder de Deus, outros têm aconselhamento, outros têm amor, mas, Senhor, nós sozinhos, ó Deus, nada nós temos, por mais que a gente tente caminhar sozinho. A Tua Bíblia e a Tua palavra diz que nós temos que caminhar no corpo de Cristo, na unidade, no comprometimento, Senhor, da família de Cristo. Então, ó Deus, que nós possamos ter esse entendimento, meu Pai, essa manhã, que nós temos que caminhar juntos, ó Pai, juntos para aprender, juntos para ser, Senhor, exortados uns pelos outros, para ser ensinados uns pelos outros. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente ser um só corpo em Cristo Jesus, e que o Senhor Jesus possa ser a cabeça, Senhor, da nossa igreja, não só da igreja de Atibaia, da igreja metodista brasileira de Atibaia, mas de todas as igrejas constituídas pelo Senhor, porque todas as igrejas são constituídas pelo Senhor, e o Senhor sabe exatamente, Senhor, o que cada um tem que fazer em cada igreja, e mais do que isso, o que cada igreja tem como ser aquela que é a sua ovelha e o seu membro. Então, Senhor, que o Senhor possa nos dar entendimento e discernimento, Senhor, para saber qual é o lugar que o Senhor nos colocou para crescer e frutificar ali naquele lugar. Ô Senhor, que ainda mais pedimos, ó Pai, que haja manifestação do Teu poder nas nossas vidas, que não sejamos só espectadores do Teu Evangelho, mas sejamos verdadeiras ferramentas do Teu Evangelho, que nós possamos, Senhor, de nós sair virtude, sair o poder, sair a graça, sair, meu Pai, palavras, meu Pai, que sejam vindas do Teu Evangelho, da Tua Bíblia Sagrada, que nós possamos ser usados como ferramentas, como instrumentos, como, Senhor, homens e mulheres, Senhor, escolhidos e separados por Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos escolheu e nos separou para isso, para sermos representantes do Senhor na terra. Então, Deus, que o Teu poder se manifeste através das nossas vidas. Ó Deus, e ali para a Igreja Metodista de Atibaia, nós desejamos, ó Pai, ali um corpo de obreiros afinado, abençoado, Senhor, seguindo aí as Suas Escrituras. Desejamos um corpo de obreiros ali, meu Pai, cheios da Tua graça e cheios do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres ali naquele lugar, levanta homens e mulheres ali que possam se responsabilizar ali, meu Pai, ó Deus, pela ministração do louvor, meu Pai, homens e mulheres que sejam cheios do entendimento da Tua palavra, meu Pai, nos dá essa graça, Senhor. Levanta, Senhor, membros ali para a nossa igreja, colaboradores da Tua obra, ó Deus, que nós possamos crescer, meu Pai, em conhecimento e em graça, Senhor, na Tua presença, mas principalmente, ó Pai, que nós possamos crescer pautados na Tua palavra, pautados nas Tuas Escrituras, meu Pai, que não seja um evangelho ali, meu Pai, segundo a minha vontade ou o meu querer, nem a vontade do meu irmão, nem o querer do meu irmão, nem o jeito que ele acha ou que ela acha que tem que servir a Deus, mas que seja o jeito correto, o jeito que vem na Tua palavra, porque aqui o apóstolo Paulo diz que qualquer outra forma de evangelho é anátema, é maldição. Então que nós possamos entender o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. Nós oramos, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia nessa manhã. Fazemos isso unidos como igreja de Cristo. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu sei que às vezes a gente tem essa tendência, né, e é uma coisa que nos atrai, de buscar sempre um evangelho de facilidades, um evangelho que agrade a minha vontade, que agrade o meu coração, que eu possa adaptar às minhas condições. Mas com certeza, meu irmão, minha irmã, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele exige às vezes da gente responsabilidade, exige às vezes da gente aliança com Cristo, exige muitas vezes sacrifício, entregas, porque tudo depende de como nós nos comportamos, como nós caminhamos, como nós andamos na presença do Senhor. Então, meu irmão, que o evangelho verdadeiro alcance a sua vida, que o evangelho da cruz alcance a sua vida, que o que Cristo ensinou verdadeiramente alcance a sua vida. Que Deus o abençoe,
Me perdoe se a oração não foi como você gostaria essa manhã, mas eu quero, é o que estava no meu coração para dividir com você. Fique na paz do Senhor e que o dia seja um dia abençoado na presença de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.